Olha aí, que maravilha. Amém? Glória a Deus. Vamos então ao texto bíblico e hoje eu dou por encerrada esta série Reconstrução no livro de Neemias. E quando eu voltar de viagem, nós vamos ver então o que o Senhor quer que façamos em termos de ensinamento aqui nesta casa. Neemias capítulo 13 é o último capítulo do livro. Não sei quem não estava aqui semana passada, mas a família do Steve chegou do Brasil, né? Quem não estava aqui, está ali a esposa dele, a filha, em uma semana, e ele está todo faceiro agora, todo feliz, todo sorridente. O Steve me mandava 2 mensagens por dia, mais ou menos. Sumiu o Steve, sumiu. Não chega uma mensagem mais dele. Acharam, conseguiram lá a loja? Olha que maravilha! Neemias capítulo 13, vamos do versículo 10 em diante. Então entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Olha aí, está começando a entrar no assunto aí da campanha da compra do templo. Por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá, trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Você vê que essa prática é antiga, né? E por tesoureiros pus sobre os celeiros Doni e Carim. Celeiros Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias. Ponto e vírgula. Porque foram... Por quê? Todos. E se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Então, os demais irmãos eram abençoados pelas mãos dos que foram achados fiéis. Esses eram os que distribuíam para os outros. Verso 14. Por isso, meu Deus, agora é Neemias orando. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e às suas guardas. Você pode ler esse versículo para mim? Todo mundo? Por isso? Hoje é a 13ª mensagem do livro de Neemias, eu estou encerrando hoje essa série. 13 mensagens, 13 semanas. Como é possível que exatamente nesta semana possa cair o texto da restauração da casa, do valor, da importância da obra de Deus? Você vê que isto é coisa do Espírito, Ele quer que nós entendamos essas coisas. Daqui a pouco nós vamos para o livro de Ageu, mas deixa eu te dar primeiro uma introdução aqui, porque como eu estou encerrando, eu quero te lembrar algumas coisas. Antes de nós lermos o livro de Ageu, que é da mesma época, dessa mesma época aqui, profeta Ageu, bem como o profeta Zacarias, mas nós vamos hoje olhar um pouco apenas Ageu. E eu quero falar sobre o amor com a casa de Deus gera um memorial. O amor com a casa de Deus gera um memorial. Escute só, eu estive com a Zandra, com um outro casal agora que eu... Não sei se foi o Eliezer e a Luana,
que estava conosco, ou se era um outro casal que estava conosco lá em Rochester. Nós tivemos em Rochester, New York, no norte do estado de Nova York, próximo ali das cataratas do Niágara, na Niagara Falls. Nós fomos numa igreja um pouco mais ao norte, que é em Ohio, e quando nós voltamos, nós decidimos passar em Rochester, que é a cidade onde aconteceu um dos maiores e mais históricos avivamentos desta nação século XVIII, 1700 e pouco, quando Charles Finney foi levantado por Deus com uma graça e um poder extraordinários. E em menos de um ano, Deus sacudiu as bases de uma cidade inteira no estado de Nova York, que era considerado, inclusive, sempre foi, né? Nova York sempre foi considerado um estado liberal, assim como a Califórnia. E Rochester, na época, era considerado uma das cidades mais liberais do estado de Nova York, que já é um estado liberal. E aí vem Charles Finney, e Deus levanta esse homem, um pastor presbiteriano, e dá a ele uma unção espetacular, extraordinária, e começa um avivamento nessa cidade ao norte de Nova York. O mover de Deus foi tão intenso lá, tão intenso, que chegava no domingo, quem chegava na cidade para comprar qualquer coisa, para ir num restaurante, qualquer lugar, encontrava uma placa dizendo: estamos no culto, voltamos tal hora. Na cidade toda, eles fechavam a cidade toda com plaquinhas e todo mundo ia para a igreja, porque o que estava acontecendo era um negócio realmente extraordinário, fora do comum. A unção de Charles Finney era uma unção muito peculiar, muito poderosa, muito diferente. Ele chegava nos lugares, a presença dele já causava comoção, causava um rebuliço, sem que ele falasse nada. Tem uma história que ele chegou numa fábrica, a convite do dono da fábrica, que queria que ele orasse na fábrica. E ele então foi nessa fábrica. Só que tinha lá o floor, onde as pessoas trabalhavam nas máquinas, e lá em cima, no segundo andar, tinha os escritórios. E ele passou pelas escadas e foi no escritório. Lá no escritório atendeu o dono da fábrica. Quando ele está ali conversando um pouquinho, ali se preparando, antes de orar, sobe um funcionário correndo e fala: patrão, o senhor precisa descer, tem alguma coisa acontecendo lá embaixo. O que foi? O senhor precisa descer. Quando o patrão desce com Charles Finney, está todo mundo de joelhos na fábrica, aos prantos, e ninguém sabia por quê. Veio um choro em todo mundo, eles começaram a chorar, ninguém sabia por quê. A fábrica inteira quebrantada, só porque o Charles Finney estava no escritório lá em cima, sem que ninguém soubesse que ele estivesse lá em cima, no seu dono da fábrica. O Espírito Santo entrou com ele naquela fábrica e quebrantou o coração das pessoas, de ímpios, sem que ninguém soubesse o que estava acontecendo. Aí nós passamos lá, vamos passar lá, vamos conhecer a cidade e a igreja, né, histórica, a igreja presbiteriana, que hoje em dia é uma igreja fria, né, aí já é outra história, eu não vou entrar nisso agora, mas está lá a igreja como prova, está lá um memorial, e é o memorial que me interessa. Quando nós chegamos lá na igreja, você chega na igreja, é um prédio lindo, que já não é o mesmo prédio, claro que deve ter sido reformado e reconstruído muitas vezes, de lá para cá, mas quando você chega lá, em frente ao prédio, tem uma pedra grande, dessa altura assim mais ou menos, e naquela pedra tem uma placa, e naquela placa tem um memorial. Diga comigo a palavra memorial. Memorial. Quando você chega ali diante daquela igreja, quando você entra na igreja, é linda, entrar lá dentro, para mim pelo menos, que sou um historiador de avivamento, quando eu entrei naquela igreja, mesmo sabendo que hoje a igreja não é a mesma no sentido de avivamento, mas quando eu entrei naquela igreja me deu uma comoção, me deu uma coisa forte no coração, porque eu estudei o avivamento de Charles Finney no Brasil há dezenas de anos atrás. Eu estou aqui há 23 anos já, eu estudei isso 20 e tantos anos antes de eu sequer pensar em vir para os Estados Unidos. Então, ao entrar naquela igreja, me deu uma comoção de estar ali, de saber que aquela história é verdadeira, aquilo aconteceu, está lá, está nos anais da cidade. Todo mundo que passa ali, passa a ver aquela pedra, com aquela placa de bronze encravada naquela pedra, dizendo: aqui ministrou e pastoreou Charles não sei o que Finney, um avivalista do século tal, está lá no texto dizendo lá, um memorial. Você sabe que pedra na Bíblia representa eternidade.
né? Porque a pedra é uma coisa difícil de se destruir, né? Então, ela tem um significado de eternidade. Por isso que no Velho Testamento, a maioria dos memoriais eram feitos com pedras, né? Eles colocavam pedras, montavam altares de pedras. Inclusive, alguns desses altares, desses memoriais, foram descobertos por arqueólogos. Alguns deles existem até o dia de hoje, não no mesmo formato, por causa da erosão, do tempo e tal, mas muitos foram encontrados, memoriais de pedra, daquilo que Deus fez, escute bem, através da vida de pessoas. Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha com pessoas. E mexeu comigo, chegar lá, 200 e século XVIII, né, para 200 e poucos anos, chegar lá e diante daquela pedra, diante daquela placa de bronze, e ver lá o nome de Charles Finney. Ele não tinha noção, será que ele tinha noção quando ele estava na labuta, na luta, sofrendo, pagando um preço, orando, jejuando, buscando a Deus, para que aquele avivamento se tornasse uma realidade? Será que ele tinha noção de que 200 anos depois, pessoas estariam passando na porta daquela igreja, estariam diante de um memorial daquilo que ele fez por amor à obra de Deus? Diga comigo, amor pela obra de Deus. Então, esta série, olha aí, rapaz, vocês são muito espertos, hein? Olha isso. Não dá para ler porque está um pouco embaçado, mas aqui está a placa, aqui está a pedra. Nós tiramos essa foto, e essa foto eu guardo realmente com muito carinho, porque para mim é muito significativa você encontrar um memorial de alguém que fez algo marcante para Deus. Eu estive na Rua Azusa, e na Rua Azusa tem uma placa, a igreja não existe mais, o prédio já não existe mais, mudou muita coisa, nós estamos falando de 1906, né? Mas quando você chega na Rua Azusa, no poste onde eles põem o sinal da rua, está lá, Azusa Street, no poste tem uma placa, um memorial dizendo, aqui, neste lugar, aconteceu um avivamento de 1906 a 1935, e tal, tem lá um memorial, e o nome dos pastores, das pessoas estão registrados nos anais celestiais, pessoas que amaram a obra de Deus com um amor especial, pessoas que pagaram um preço, que sofreram, que não desistiram, pessoas que não se corromperam, pessoas que amaram a Deus, e porque amaram a Deus, porque pagaram um preço por esse amor que tinham por Deus, essas pessoas adquiriram seus nomes nos anais divinos. Agora, os anais divinos não são só a pessoa, um nome numa pedra, ou um nome numa placa, numa rua. Também estive em Pensacola há pouco tempo atrás, e lá você encontra também um memorialzinho dizendo, aqui aconteceu um avivamento em 1995, assim, memoriais. Mas mais importante do que esses memoriais físicos, palpáveis, tangíveis, é o memorial celestial. O que nós estamos aqui diante é de um memorial celestial. O que Neemias está dizendo quando chega no final do seu livro, você sabe tudo que ele passou para chegar até esse ponto de nós concluirmos o livro. Com toda a história de Neemias, nós sabemos o que ele passou. Quando chega no final da sua história, ele diz, por isso, meu Deus, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus. Traduzindo isso para a linguagem super, hiper atualizadíssima, ele está dizendo o quê? Senhor, lembra-te de mim, não te esqueças do que eu fiz pela tua casa. Senhor, não esqueça do sacrifício que eu fiz para poder comprar esse 2x4, para que um templo novo seja erguido, para que a tua casa seja bela, seja organizada, seja bem cuidada, seja ordenada. Será que Deus se preocupa com essas coisas? Será que Deus se preocupa em ver a casa dele arrumada, organizada, bonita, bela? Será que sim? Claro que sim. Quando ele falou para Salomão construir o templo, ele não economizou. Ele deu para Salomão uma missão que parecia mais impossível. Não era impossível porque ele é o provedor. Foram centenas de quilos de ouro, de prata, muito bronze, muito tecido fino, muita coisa que tinha que se prover para levantar o templo do Senhor.
Não é que Deus está apegado a coisas. Deus não está apegado a lajota, a 2x4, Deus não está apegado à lâmpada, a tablet, a microfone de orelha, Deus não está apegado a nada disso. A prova disso é que quando Israel abandonou a Deus, Deus mandou destruir o templo. Mas, Senhor, e o ouro? Quero saber de ouro. Se vocês não estão me adorando, eu não quero o templo. Deus mandou destruir o templo 2 vezes. Porque ele não está apegado a essas coisas. Porém, quando nós estamos com o coração de adoradores, quando nós estamos voltados para Deus, sinceros e retos diante de Deus, sim, Ele quer as coisas organizadas. Ele quer que a coisa seja bela, Ele quer que seja pintado com a melhor tinta, Ele quer que seja organizado, Ele quer os melhores equipamentos, porque não é você que provê, é Ele que provê para você. É Ele que supre as minhas necessidades e as suas necessidades. Você pode dizer amém, Jesus? Então escute bem isso aqui, que eu quero ir para o livro de Ageu com você. O amor com a casa de Deus gera um memorial. 5 coisas e eu vou parar na 5ª. A primeira é que tudo começa com Neemias se apresentando para o trabalho. Lembra disso? Capítulo 1. Quem está acompanhando essa série desde o começo, capítulo 1. Chega lá Ananias, o irmão dele, na Babilônia, que agora era Pérsia, né? O reino da Pérsia, e chega para ele e fala, olha, você não está sabendo não, a cidade está destruída ainda. Tá? Os muros estão caídos, o templo está destruído. E aí ele se entristece, ele chora diante de Deus, ele ora, e aí ele se apresenta para o trabalho. Não existe um só texto de Deus falando com Neemias, de um anjo aparecendo para Neemias, não existe nenhum texto de um profeta chegando para ele e falando, ei, assim diz o Senhor, vai e reconstrua os muros. Não tem nada. O que tem é um homem cujo coração estava voltado para a obra de Deus, e ele se apresenta. Ele vai diante do rei e fala, majestade, por favor, será que o senhor poderia me permitir ir a Jerusalém e ver o que está acontecendo com a cidade? O senhor poderia me dar cartas autorizando eu a reformar os muros? Ele se apresenta para o trabalho. Será que você já se apresentou para o trabalho diante de Deus, diante de tamanha necessidade da obra de Deus, em todas as áreas? Número 2, Neemias não se rendeu à derrota dos demais. Quando ele chega na cidade, ele encontra um grupo de pessoas lá cabisbaixos, derrotados, entristecidos, sem autoridade, sem moral, com medo dos inimigos, porque havia pessoas ao redor que não tinham interesse de ver os muros de Jerusalém serem reconstruídos. Escuta o que eu vou te falar. Na vida de cada um pode soar diferente, mas eu garanto para você que há pessoas no seu ciclo de relacionamento que não têm nenhum interesse de te ver crescer e prosperar. Inclusive pessoas que às vezes você julga como amigo, como seja lá o que for, que quando você conta uma história ou outra, você conta, às vezes, uma palavra que Deus te deu, uma expectativa, um ato de fé da sua parte, a pessoa vem e joga areia na sua fé, joga água na chama da sua fé. Inclusive quando você compartilha com os outros coisas que exigem o acionamento da sua fé, você pode estar contando para a pessoa errada. Você tem que ter muito cuidado para você não contar para a pessoa errada aquilo que está no seu coração e que exige o acionamento da fé. Você vai contar para um incrédulo, vai contar para uma pessoa que não acredita e aquela pessoa vai jogar água na chama da sua fé. Não, você está doido, não tem jeito não. O que? Legalização? Não, nem lei tem, esquece. Ih, se o Trump voltar então, esquece. Porque as pessoas não entendem que a fé remove montanhas. Remove montanhas. Faz coisas acontecerem que são inexplicáveis. Porque a fé aciona o poder de Deus, não é o seu poder. A fé aciona o poder ilimitado de Deus. E faz coisas acontecerem que nós não sabemos como elas acontecem. Amém ou não? Terceiro lugar, Neemias reconstruiu a cidade porque creu na capacitação divina. O cara chega lá, vê os muros destruídos, estão destruídos há 70 anos. Pensa bem, 70 anos que aqueles muros estão no chão. O cara chega do nada e fala, vamos reconstruir esses muros. Que deve ter surgido de gente para falar, você está doido? Como? Nós não temos aqui força de trabalho, não temos guindaste, não temos nada. Como assim? Você chega do nada e diz, nós vamos reconstruir a cidade. Não, ele reconstruiu a cidade porque ele
Creu na capacitação divina e não na sua própria capacidade. Quarto lugar, Neemias entendeu que amar a obra de Deus era a coisa certa a fazer. Quando ele faz aquela oração no capítulo 13 que a gente acabou de ver, que ele fala: Senhor, por favor, não se esqueça do que eu fiz pela tua casa, não se esqueça do que eu fiz pela tua obra. O que ele está fazendo? Se você voltar 3 capítulos, quando Neemias está dizendo para o seu, aliás, 2 capítulos, quando ele está dizendo, ele fazendo ali o seu discurso final, antes de fechar o livro, ele vira para o povo e fala assim: olha, vocês não se esqueçam que eu nunca requeri aqui o meu salário de governador. Nem eu, nem os meus irmãos exigimos de vocês o salário ou o direito do governador. Então ele não fez aquilo porque ele queria enriquecer, porque ele queria arrecadar dinheiro daquele povo já pobre, já miserável. Não, ele fez aquilo por amor. Por amor. Porque ele sabia que o opróbrio de Jerusalém estava exposto diante das nações. As pessoas passavam por Jerusalém, os mercadores, os viajantes passavam indo e vindo por Jerusalém, que sempre foi caminho ali de quem vem do norte para o Egito, ou quem sai do Egito para ir para o norte, passava sempre por ali. E aí vinha aquela cidade completamente destruída, aqueles muros jogados no chão. E qual era a fama de Israel? Leia o livro de Juízes, o livro de Josué e o livro de Juízes, que você vai ver qual era a fama de Jerusalém, de Israel. Era de um povo que tinha um Deus invencível, um Deus que dava vitória a Israel em todas as situações. O povo tinha medo de Israel, os filisteus tinham medo de Israel, os povos da terra tinham medo de Israel. Quando eles cruzaram o Rio Jordão para tomar a terra, a Bíblia diz claramente, a partir de Jericó, diz que o coração deles estava se derretendo de temor dos povos da terra. Por que o coração deles estava se derretendo de temor, se Israel nem lá tinha chegado ainda? Porque a fama já tinha chegado antes. Disse: olha, esse povo é esquisito, é diferente, hein? O Egito tentou se meter a besta com eles, o Deus deles matou os primogênitos lá, mandou praga, fez e aconteceu. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, o Deus deles abriu o Mar Vermelho, e agora o Deus deles abriu o Rio Jordão, e eles estão marchando para cá. Aí havia um pavor na terra. Todo mundo apavorado. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Israel foi conquistando uma cidade após a outra, cidade de gigantes, inclusive. Foi conquistando. Aí conquistou tudo, agora somos donos da terra. Então, qual era a fama nos arredores? Não mexa com esse povo, porque esse povo tem um Deus que é diferente, um Deus que luta por eles. Agora o povo passa de um lado para o outro e vê a cidade completamente destruída, os muros todos caídos do chão, e o pior, o templo ficava no alto de um monte. Eles passavam e olhavam para cima do monte, e o templo desse Deus invencível estava no chão. Havia agora um opróbrio. Se você quiser entender esse opróbrio, que é uma indignidade, que é uma fama ruim, que era a consequência da desobediência, leia o livro de Jeremias e o livro de Ezequiel, que eles descrevem com clareza a situação de Israel diante dos povos. O povo passava e estava tudo destruído. Quando Neemias fica sabendo daquilo, diga comigo: foi por amor. De novo, foi por amor. Quando ele olha para aquilo, ele não tinha ali o que coletar, eles não tinham dinheiro para dar a ele, eles não tinham riqueza, ouro, prata, nada de importante. Mas Neemias olha para aquilo e no início do livro ele faz uma oração a Deus. Ele diz: Senhor, como que é possível isso? Eu sei que os nossos pais pecaram contra ti. Nós pecamos contra ti. Mas é o teu povo, é a tua cidade. Ele apela para Deus porque ele sabia do porquê que o povo estava naquela condição. E ele é movido, diga comigo, por amor. Você ama Deus? Você ama a obra de Deus? Deixa ele mover você por amor. Em último lugar, diante de tudo que Neemias fez, vem o profeta Ageu para vindicar Neemias. É agora que nós vamos para lá. Se você quiser abrir comigo no livro do profeta Ageu. Ih, pastor, onde é que fica o profeta Ageu? Fica logo depois de Gênesis, antes de Apocalipse.
Você está todo faceiro porque logo projeta aqui, né? Vamos lá, Ageu. Até o povo da mídia está se debatendo lá. Ó, rapaz, acharam rápido. Deixa eu ler uns poucos versículos aqui e a gente vai estabelecer aqui o raciocínio que você vai entender. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, portanto, dia 1º do sexto mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Jeozadak, dizendo. Então, veja bem, antes de prosseguir, quem era o governador de Judá? Quem era? Ninguém está prestando atenção em mim, nada, né? Quem era, gente? Quem? Zorobabel. Ok, então algo está acontecendo, porque durante todo o processo de restauração da cidade, reconstrução do muro, o governador da cidade era Neemias, chamado de Tirsata, que era o governador, era a maior autoridade responsável pela cidade, durante todo o processo de reconstrução. Aí quando começa Ageu, que a cidade já está reconstruída, os muros já estão de pé, as casas estão todas reformadas, Deus levanta um profeta, que é o profeta Ageu, e agora diz que o governador se chama Zorobabel. O que isso significa? Significa que Neemias fez o que prometeu. Ele fez exatamente o que diz. Ele diz para o povo, eu e a minha família não estamos aqui para exigir nada de vocês. Nós não estamos aqui para exigir de vocês salário de governador, benesses, posição, ou seja lá o que for. Nós estamos aqui para restaurar esta cidade. E uma vez restaurada essa cidade, nossa missão está pronta. Agora você entende por que no final do 13, Neemias está emotivamente orando, Senhor, por favor, não se esqueça do que eu fiz pela tua casa. Porque ele sabia, está acabando a minha função. Está terminando o meu chamado. Está terminando a missão que Deus me deu. Eu cumpri. Executei com amor, com presteza, com devoção. E quando ele termina, ele faz exatamente o que ele disse no seu livro. Ele fala, está reconstruída a cidade, os muros estão de pé, a cidade está segura. Inclusive, eu te convido depois a ler o capítulo 3, não dá para ler muita coisa, lógico, mas ele restaurou uma série de coisas na cidade, o culto, a prática do sábado, as ofertas e tantas outras coisas ele começou a restaurar. E ele restaurou, deixou a cidade toda pronta, funcionando, ativa. Você viu aqui, eu lendo no capítulo 13, que inclusive ele restaurou as câmaras do templo, que estavam uma bagunça, ele foi lá, expulsou umas pessoas que moravam lá, restaurou as câmaras, chamou os levitas, restituiu os levitas às suas funções. E quando tudo está bonitinho, terminado, pouco tempo depois, a gente não sabe exatamente quanto tempo, vem o profeta e começa a falar, e agora o governador já é outra pessoa. O governador se chama Zorobabel, que inclusive é um tipo de Cristo, representa Cristo tipologicamente falando. Então ele diz, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Pausa, escute bem. Eu preciso que você entenda algo, porque encerro hoje aqui a ministração desse livro. Os muros estavam restaurados, eles fizeram isso em 52 dias. As casas todas restauradas, as famílias todas morando em suas casas bonitinho, tudo rebocada, tudo ajeitado, tudo certinho. E agora eles tinham muito a fazer em termos de sobrevivência. Quem tinha seus negócios, suas fazendas, suas plantações, tinha muita coisa a fazer. Então o que eles começavam a dizer? Eles diziam o seguinte, não, o templo pode esperar. Nós precisamos agora fazer muito, nós temos muita coisa para fazer e ainda não é tempo de mexer na casa de Deus. É disso que Ageu está dizendo, está falando. Agora nós precisamos cuidar das nossas famílias. Precisamos cuidar de nossas plantações. Aí vem Ageu e diz, assim fala o Senhor dos Exércitos dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Que campanha de 2x4, pastor, que não sei o que lá, tem outra coisa para fazer. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas rebocadas, estucadas? E esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, ao propósito. Caminho aqui é propósito. Verso 6, agora escute isso aqui, vamos com calma. Verso 6. Isso aqui é Deus falando com o povo. Antes de nós lermos aqui, lembre-se que esse povo, eles eram a geração posterior à geração que caiu em Jerusalém. Isso aqui é 70 anos depois deles terem ido para o cativeiro e agora voltado do cativeiro. Tá? Mantém-se em mente. Aí vem Deus e fala: vocês estão achando que o importante é cuidar das casas de vocês, né? E deixar a minha deserta, né? Aí diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. Próximo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tipo, checa quais são as suas prioridades, quais são os propósitos dos seus corações. Subi ao monte, trazei 2x4. Sim ou não? Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Verso 9, porque o pessoal lá está um pouco lento, vamos lá. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxerdes para casa, eu lhe assoprei. Isso é Deus falando. Vocês trabalharam, fizeram e trouxeram um pouco. E o pouco que vocês trouxeram, eu soprei neles. Eu espalhei. Para não sobrar, para não ser suficiente. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E aí eu vou parar por aqui para você poder entender até onde eu quero chegar nessa parte. Nós temos aqui um princípio espetacular. Escute bem. Deus está nos dando um princípio. E o princípio é esse. Se você trabalhar sempre pensando no seu próprio umbigo, sempre no seu próprio bem-estar, sempre no bem-estar da sua família, sempre, sempre, sempre em primeiro lugar e sempre, sempre, sempre. Deus está nos ensinando um princípio. É que você vai ter que trabalhar triplicado para poder render um. Você vai ter que trabalhar 4 vezes mais para poder usufruir de um. Porque quando você prioriza qualquer coisa antes de Deus, Ele não tem a obrigação, o compromisso de prosperar você. Ele não tem o compromisso de abençoar o fruto da minha mão ou da sua mão. Ele não tem esse compromisso. Mas toda vez que eu proponho no meu coração, ok, a prioridade absoluta da minha vida vai ser, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a minha família. Em terceiro lugar, as outras coisas, a sociedade, meu trabalho, seja lá o que for. Mas em primeiro lugar, vocês estão tudo com medo de falar, né? Em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. A vontade de Deus. Você entende isto? Que a vontade de Deus para a sua vida é o que há de melhor? Você consegue entender isso? Que não há nada melhor para a sua vida do que a vontade de Deus? Até quando você não a entende. Até quando aparentemente ela não faz sentido. A vontade de Deus para a sua vida é a melhor.
E como que a vontade de Deus para a sua vida chega até você através dos canais da sua obra, que hoje é a igreja. Tem um tanto de gente desigrejada por aí, claro, alguns por decepção, por isso, por aquilo, porque tiveram situações diversas, cada caso é um caso. Mas muita gente desigrejada que acha que não precisa da igreja para se relacionar com Deus. Deixa eu dizer uma coisa, a própria palavra de Deus diz, não abandone a casa de Deus como é costume de muitos. O instrumento, o mecanismo pelo qual Deus revela a sua vontade a você é a igreja. É através da sua igreja. Então Deus está dizendo para eles, olha, do que adianta vocês fazerem tudo isso se eu vou soprar o pouco que vocês trouxerem? O pouquinho que vocês trouxerem, eu vou chegar e vou soprar. Aí você entende agora por que algumas pessoas vivem de dores em dores. Dores em dores. A Bíblia fala sobre o chamado pão de dores, né? Não sei onde é que está esse texto, mas é um texto da Bíblia que fala sobre o pão de dores. Não adianta comer o pão de dores. O que é pão de dores? Pão de dores é, para eu poder executar aqui, limpar esse contrabaixo para vendê-lo, eu preciso de 30 minutos. Em 30 minutos, eu organizo esse contrabaixo, limpo ele para vender por $300. O que é o pão de dores? É eu gastar 2 dias para limpar esse contrabaixo e acabar vendendo ele por $50. Eu estou me esforçando muito, mas o meu objetivo, o topo da minha lista de prioridades está errado. Se o topo da minha lista de prioridades estiver errado, não adianta. O pouco que eu trouxer diante de Deus, ele vai... Você entende isso? Que isso não é Jefferson Neto. Não adianta você sair daqui aborrecido comigo, não. Eu fui na igreja e tal, tem um pastor careca lá que se pregou não sei o que e tal. Não adianta você sair aborrecido comigo. Isso está escrito aqui na Bíblia. Põe aí Salmo 127, verso 2. Olha isso. Quem é que levanta cedinho de madrugada para ir trabalhar? Olha aqui, inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão de dores. Qual é a primeira palavra do versículo? Inútil. Não adianta, você limpa quantas casas por dia? Pastor, você não tem ideia, pastor, como que eu trabalho, pastor? Eu limpo 18 casas por dia. É mesmo? É mesmo? Uau, que tremendo. Pois tem gente aí limpando 3, 4 e vivendo melhor. Porque o que Deus quer nos poupar é de comer esse pão aqui, ó. Esse pão. Deus quer nos poupar de comer este pão, o pão de dores. Pois ele supre aos seus amados enquanto... Eu vou lançar uma palavra profética sobre você. Você está meio cabisbaixo hoje. Eu vou ver quem pega essa palavra profética. Enquanto você dorme durante essa semana, durante o resto desse ano, Deus vai te abrir porta que você não tem noção que Ele pode abrir e vai suprir as suas necessidades. Porque Deus não depende da sua correria para fazer um milagre na sua vida. Ele pode fazer enquanto você ronca. Oh, santo. Aí ele diz para o povo, verso 8, subi o monte, trazei madeira, edificai a casa e dela me agradarei, e eu serei glorificado. E eu vou terminar com, eu gostaria de ler mais texto aqui, leia Geu, são 2 capítulos só, leia em casa, por favor. Olha bem, verso 11. E fiz vir a seca sobre a terra. Isso ele falando aí do juízo. É Deus dizendo para o povo por que as coisas não estavam dando certo. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite.
e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Verso 12. Verso 12, cadê? Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, juntamente com todo o resto do povo, vírgula, fizeram o quê? Obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Por quê? Porque eles eram a geração que tinha assistido a derrocada dos seus pais, porque fizeram exatamente isto, colocaram outra coisa como prioridade antes de Deus. E eles falaram, é verdade, nós tememos, nós respeitamos, nós amamos o Senhor, nós queremos fazer diferente, e é a geração que reconstrói o templo de Jerusalém. E eu quero terminar com você lendo a promessa de Deus. Capítulo 2, versículo 4. Nós vamos encerrar com esta promessa. Capítulo 2, versículo 4. Vou te pedir para ficar de pé. Se você tiver dificuldade de enxergar aqui, fica de pé, que é solene agora, nós vamos ler isso aqui. Toma isso como promessa para a sua vida. Diz o quê? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. E esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Você entende por que nós vamos nós vamos conseguir construir esse templo? A mão de Deus está sobre nós. Segundo o pacto que fiz convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Próximo. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Leia isso aqui em voz alta, todo mundo. Volta ao texto, pelo amor de Deus. Vamos lá. Mais uma vez. O que você entendeu desse texto? Você entendeu que quando você termina de limpar a casa e pega o cheque, aquele cheque não está saindo do bolso do dono da casa. Aquele cheque sai do tesouro de Deus. Quando você faz o cabelo lá, a queratina, queratina, faz a queratina lá que sai aquele checão lá de $300 que a Zanda larga todo mês do salão de beleza. Eu só não fico bravo porque esse cheque vai para casa de outra família da igreja. Aleluia! Você está entendendo que essas coisas saem do tesouro do Senhor? Você está entendendo sim ou não? É do tesouro. Quando você recolhe o lixo, fulano de tal hoje me pagou. Não, é do tesouro do Senhor. É do tesouro de Deus. Deus pode suprir você de uma forma que você não consegue compreender. Deus é provedor. Próximo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quantos creem? Amém. Diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Diga comigo, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Bendito seja o Senhor. Levante a sua mão por um minuto.